Uruguaiana Eletroeste. Aos ouvintes da Rádio Charrua, aos parceiros e amigos do Charrua Rural, estamos aqui agora 9h10, Roger? 9h10, né? 9h10, um tempo bonito, né? Acho que seria excelente se a gente pudesse falar um tempo chovendo, aí seria mais bonito ainda. Mas teve lugarzinhos que choveram ontem, né? Eu tava lá pro plano na metade da tarde e choveu para aquele lado. Hoje de noite choveu de novo, né? Tá vindo essas mangas d'água, né? Em locais pontuais. Mas tá bem, já é alguma coisa. Estamos mais perto do fim da seca do que do começo dela. 22 graus agora, sensação de 25 graus. Possibilidade da mentira, diz o Roger, possibilidade de chuva de 1%. Tinha um pouquinho mais, já caiu, não. Então acho que é preparar as máquinas e tocar a ficha hoje, continuando a colheita de quem já começou. Mas muito bem, acho que hoje o papo, a gente vai dar uma pincelada, vamos dizer assim, em diversos assuntos. A gente não tem uma pauta fixada, mas aconteceram algumas coisas durante essa semana e tem algo ainda para acontecer para frente. Eu acho que é bom a gente se informar e ver como as coisas estão andando, do que está acontecendo. Então, vamos passar pelo arroz, vamos passar pela pecuária, sem dúvida vamos passar pela soja também. Então vai ser bem diversificado e dando tudo certo, por volta lá de umas 10 horas, o Antônio da Luz entra aqui também conosco e vamos falar um pouquinho da economia. Mas bem, está conosco aqui Roberto Fagundes, presidente da Associação Rural de Uruguaiana e vice-presidente da Federarroz. Bom dia, Robertito. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes. Também aqui, Joel Michelotti, engenheiro agrônomo do Grupo Ceolim. Bom dia, Joel. Bom dia. Bom dia à mesa aqui, bom dia pessoal da Charrua, os amigos aí da agropecuária, das lavouras, do campo. O Marcos, quando vem aqui, tem que mandar um abraço para todas as granjas, porque senão a turma fica enciumada. Então tu começa a listar, porque daqui a pouco vai ter ciúmes lá, tia. Também está conosco aqui João Gaspar Almeida, presidente da Comissão de Relações Institucionais. Bom dia, do IDPEC. Bom dia, João, tudo bem? João, teu microfone acho que está fechado. Vamos ver agora. Agora sim. Tá, desculpe. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Robertito. Bom dia, Joel. Bom dia, Paulo Ebsen. Bernardo, eu estou em Porto Alegre. Amanheceu um clima fresquinho de manhã e com neblina. E agora fechou quase que uma tormenta aqui. Deu uma inveja de levar essa tormenta para aí, nem imagino. E uma chance de chuva boa aqui para Porto Alegre. Eu não sei, eu recebi notícias de Alegrete ontem, de chuvas de até 60 milímetros. Não sei se vocês receberam também. Não, eu fiquei sabendo também. Até eu tenho um amigo ali que estava lá, mas não consegui falar com ele para ver se tinha chovido lá na área dele. Mas também fiquei sabendo. E eu imaginei, o Paulo estava com dificuldade de acesso ao link dele, imaginei que fosse uma chuva de 100 milímetros lá, e fiquei triste que ele apareceu. Também conosco aqui Paulo Ebsen, vice-presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Bom dia, Paulo, tudo bem contigo? Bom dia, Bernardo, bom dia, Robertito, bom dia, Joel, bom dia, meu amigo João Gaspar, essa turma querida aí de Uruguaiana. Eu estou aqui em Cachoeira e mais uma vez frustrado porque a chuva que se deslocava aqui foi desviada lá para a Serra, Rincão dos Cabrais e tudo. Já sei que lá choveu já 20 milímetros. Aqui não chegou no infelizmente. Qualquer água que caia, né? Qualquer 1 milímetro a gente tá vibrando, mesmo que diga, não deu nem pra poeira, mano, mas ao menos é uma amenizada.
Que troço complicado. Eu tive andando ali pela 290 ontem, né? Fui. E fazia uns dias que eu não ia. É estarrecedor, cara. Tinha um troço... Só falta voar aquele feno que nem nos filmes de faroeste, assim. É a única coisa que falta. O restante tá igual. Na pedra. Não tem nada pra comer. Gado magro. Troço muito sério. Muito sério. Muito sério. Bernardo, eu costumo andar pela 290. Eu moro em Porto Alegre e venho para a propriedade pela 290. Mas eu faço parte do sítio 125 aqui de Cachoeira do Sul, e ontem nós tivemos reunião na casa até do nosso presidente. E eu então andei 45 quilômetros pelas estradas do interior do município. O quadro é dantesco. Aonde tem ainda gado, literalmente o gado está lambendo a terra. É uma tristeza andar pelo interior do município. Não, é triste é a palavra mesmo, porque não tem onde colocar, não tem o que fazer, se achar de estratégias, né, quem pode, né, de áreas onde teve alguma chuva e que conseguiram produzir, e que tá vindo até pra cá bastante da região de Pelotas ali, tá vindo pré-secado pra cá, né? Quem aqui teve água e conseguiu produzir pasto, conseguiu produzir silagem, tá colhendo também, né? Mas dentro dessas estratégias, o restante olha, é horrível. Mas muito bem. Roberto. O bom disso que está acontecendo agora, né, esse fenômeno de uns dias para cá, é que começou a chover mais geral, né? As médias de chuva no município têm sido praticamente em todo o município. Isso está trazendo uma umidade relativa do ar boa e diminuiu a temperatura. Isso facilita a entrada de nuvens de chuva. Agora, por exemplo, estava olhando, dia 1º já marca uma chuva boa de novo. O problema é que ela chega 2 dias antes, ela baixa ou some, mas desvia. Esse ambiente que está começando a se criar de novo, isso é positivo. Também acho. Robertito, começo contigo, porque tivestes na abertura da colheita do arroz. Queria que tu desse uma comentada de como foi, né, qual foi a impressão. Eu acho que de alguns anos para cá, olhando para trás um pouco, eu acho que esse ano senti a região um pouco mais representada, a região de Uruguaiana um pouco mais representada do que estava acontecendo nos eventos, assim, né? Até dos comentários e das pessoas que iam e que lá traziam essa referência, assim, nós estamos meio escanteados, né? Eu senti um pouco diferente desse ano, né? E queria que tu comentasse também um pouquinho. Tu foste, João? Sim. Na abertura? Depois, rapidão. Queria que vocês comentassem um pouquinho também dessa questão da integração entre outras culturas nas terras baixas. Eu acho que isso aí tem andado muito bem, e tão bem que já está sendo representativo nas áreas plantadas, e na nossa região também, aqui em Uruguaiana, também está se representando bem a diminuição da área do arroz, aumento de soja, milho, enfim. Dá uma comentada para nós isso aí, Robertito, por favor. Bom, superou nossas expectativas, né, abertura. Em 3 dias nós conseguimos 13.500 visitantes. Nós calculava 10 mil, deu um salto para 13.500. Nós tivemos bastantes estandes, né, vitrines, bastante expositores, aumentou. Nós tivemos que fazer mais 2 ruas ali, aumentar um pedaço dentro da Embrapa. O pessoal ficou satisfeito. Nós fizemos aquela troca da abertura, que antes era às 2 horas da tarde e matava metade do último dia, e aí os nossos patrocinadores, pessoal que expõe lá, eles não estavam muito faceiros, porque o último dia então ficava cortado, né? O pessoal já 4 horas da tarde já não tinha mais ninguém. Então a gente trocou o horário, principalmente pelo calor e para as pessoas não ficarem muito no sol de 2 horas da tarde. E realmente foi um sucesso, porque depois o pessoal ficou, a expofeira continuou,
A abertura continuou e de noite começou a surgir eventos noturnos de novo ali. Cada stand, alguns fizeram churrasco, chamaram seus clientes, então o evento teve vida manhã, tarde e praticamente noite. E também das novidades que teve, né? Pecuária, milho, soja, arroz. O pessoal ali nós estamos com 2 pivô, né? E também se faz o ping-pong como é na realidade, né? Até no pivô você faz isso. Então o pivô tem 2 bases, um pivô tem 2 bases, quando tem que trocar ele, só trocar o pivô em cima, a base já está pronta. E tinha um pivô para pecuária, para as pastagens. E esse ano nós tivemos que dividir em 2 roteiros, porque eles, como o negócio cresceu tanto, ficou muito comprido o roteiro para o pessoal andar por tudo. Então você deu 2 escolhas. E também teve 2 safras, né? Que foi um sucesso. O Senar fez a primeira palestra de 2 safras que teve. Foi bem concorrido ali, de produtores assistindo. E também isso aí nos leva a ter essa parceria com o Senar, que também foi muito produtiva. Com respeito a... Tu perguntou da representatividade. Foi ali uma região privilegiada, né, para ter representatividade mais de várias pessoas. Por isso que nós conseguimos 13.500 pessoas. Ali já se fez muitos investimentos dentro da Embrapa, então isso tem que ser diluído, porque não deixa de ser um negócio. Claro. Os patrocinadores, o pessoal que vai lá expor, eles têm essa preferência lá, aquela região tá desenvolvida, então eles têm interesse até para os clientes para vender. Já tem uns que nem tinha terminado a nossa abertura, já estavam nos procurando para o ano que vem. E a gente vê assim de levar para outras regiões mais arriscado, porque essas empresas querem público, e nós levar para um lugar onde não vai ter público, a abertura ficaria fadada ao fracasso, né? Então isso nos assusta. Esse é o grande problema de tentar tirar dessa região ali, porque os produtores ali fazem 200, 300 quilômetros e representa bastante para chegar lá, as caravanas, tudo. Claro. Joel? Mas o pessoal do Uruguaiana se fez presente. E premiações também, né? E teve os homenageados também para cá, exatamente. Foi o Cicico e o Walter Arnes. Né? Na memória. Muito bem. Joel, a abertura da colheita, ela tem uma proposta, sem dúvida nenhuma, bastante técnica, né? Acredito também, sem dúvida, ela também tem uma posição política bastante importante, e acho que depois é importante até a gente comentar, Robertito, das ações que podem vir, e se são suficientes para estancar não, mas ajudar os produtores em relação a essa seca, né? Ações do governo que podem vir, enfim, que ela tem essa ação técnica, né? A gente teve um dado que foi até a Mônia que postou dia desses, um comparativo das áreas semeadas, isso do Rio Grande do Sul, né? 957 mil hectares, estou arredondando o número, do ano passado para colheita deste ano, né? 839 mil hectares, redução de 117 mil hectares na área semeada de arroz, né? Um aumento comparativo da área semeada em relação de soja. Rio Grande do Sul, 426 mil hectares ano passado, esse ano 505 mil hectares, aumento de 79 mil hectares, né? Essas ações da abertura ou qualquer outra ações que a gente vem vendo tecnicamente, essa evolução da necessidade de rodar com as áreas, com os cultivos, né, cultivares também,
vocês estão fazendo no grupo? Vocês estão sentindo de que é importante isso em relação ao negócio e não só também em relação ao sistema de produção? Como é que vocês estão conseguindo pegar essas técnicas e aplicar dentro do grupo? Bom, Bernardo, assim, a abertura da colheita, acho que voltou a 4 safras, já está sendo por aí, 4 ou 5 safras, desde o início da pandemia. Eu acho que eu falei 1 ou 2 dessas edições aí. Uhum. Mas a região também a gente já acompanha já há mais de 10 anos aí, né? E bastante buscando uma questão de troca, assim, de conhecimento, de técnica e propriamente de negócios, né? Uhum. E para nós do grupo aí, o nosso estalo, principalmente, assim, para mim, dentro de uma responsabilidade técnica, há 6, 7 anos eu comecei a ver que o troço estava evoluindo, que assim, dentro da monocultura, que tu pega o arroz há 5, 6 anos atrás, os últimos 2, 3 anos a gente passou por uma fase boa, principalmente preços, dentro das dificuldades, que 2 anos já de seca e coisa, né? Mas nós pegamos antes dessa seca, essa seca passada, pegamos 2, 3 safras boas, assim, que deu pro produtor dar uma respirada e diminuir um pouco da cola, né, que vinha de arrasto. Mas antes disso a gente já estava vendo que estava tendo uma inversão aí, porque assim, dentro de uma monocultura do arroz, eu considero que a fronteira oeste ainda está dentro da monocultura, não adianta, nós estamos ainda, por mais que hoje já se tenha mais de 10 mil hectares em rotação com arroz, soja, talvez Itaqui, Maçambará, aquela região tem já cultura da soja mais de coxilha, né? Aí não é rotação com arroz, né? Uma coisa é a rotação com arroz, a soja com rotação com arroz em área de arroz, e outra é a soja de coxilha, que também tem seu aumento. Mas no estado que aumentou realmente expansivamente, assim, foi a rotação com arroz, que hoje você passa de 500 mil hectares, e antes não se plantava. Há 2, 3 anos atrás estava em 300 mil hectares, então tu vê o salto que isso tá dando. Então assim, a gente já vinha acompanhando isso aí dentro do grupo há 5, 6 anos atrás. Não, nós vamos ter que começar a fazer alguma coisa diferente, porque assim, dentro do negócio, uma monocultura, o momento que tu ficar só na mão de uma cultura que daqui a pouco, por mais que seja segura, irrigada, tudo, mas tem a questão de mercado, tu concorre globalmente, né? Então a gente tem que ter uma segunda alternativa, e nós tínhamos até então a pecuária e tínhamos o arroz, que dá para fazer uma monocultura, né? Então hoje a gente está tentando colocar a soja tá no negócio, tem a pastagem, tem a questão do milho, né, que a silagem, a comida, que nessas secas aí você vê o valor, né, você vê o valor disso aí, tudo irrigado, né, e assim trazendo o pessoal, esse crescimento aí que vem. Hoje tem muitos produtores dessa região mais sul lá que inverteram, então essa área hoje, que além da questão da seca, está diminuindo o ar, o pessoal reduziu, a questão do custo também, mas o que está interferindo realmente é a soja que está concorrendo. Então o que é? O pessoal, tem muita gente grande que tu pega lá, 4 Irmãos, pega Canoa Mirim, que na região são áreas representativas, eles plantavam 60% da área era arroz, e 30, 40 era soja, e agora isso está invertendo na propriedade. Então a soja já está passando a área de arroz. E esse ano passou em muitas propriedades isso que aconteceu, e aí que está refletindo na questão. E isso é muito bom. Nós aqui, por mais que a gente está atrasado nessa, né, de conseguir colocar a soja e outras culturas no sistema, mas eles estão conseguindo inverter. Então essa pressão da área de arroz acaba que diminui, claro. Então dá uma equalizada no mercado também. De um efeito natural. Um efeito natural. Porque o que a gente sempre comenta quando vem aqui, não pode passar de 1 milhão de hectares a área plantada. Sempre você vem e você comenta esse número, né? Acontece que o que tem que ser visto é que tecnicamente
e mercadologicamente, não vamos, né, dizer só tecnicamente, não, mercadologicamente também está favorecendo que você tenha outras culturas dentro do sistema. E aí faz com que naturalmente as áreas plantadas sejam diminuídas. Não, eu acho que isso também eu acho muito salutar em relação a isso. E dentro disso aí, e se tu pegar o arroz todo é irrigado, né? Uhum. E assim, ó, se tu olhar para as culturas que hoje ainda são culturas sequeiro, por exemplo, porque a maior parte da soja do estado, dessa da rotação com arroz, ela não é irrigada. Se tu pegar, se for 5 a 10% irrigado é muito. Então tu vê o potencial que ainda tem de evolução. Porque o pessoal, o que é? Não estão colhendo 100 sacos de soja, que nem no norte do estado, que naturalmente 80, 90 colhe, né? Com essas secas aí, nem tanto, né? Perdeu estabilidade nos últimos 2 anos, porque não teve nem chuva regular no norte, que é muito natural, né? Mas a parte sul, a parte mais sul, a metade sul do estado, tirando mais a fronteira oeste aqui, tá muita pressão dessa dobradinha arroz e soja. Então a gente tá vendo isso aí, a gente tá até um pouco assustado, né? Porque como é que nós vamos evoluir mais aqui na fronteira? Porque nós aqui, você vê que assim, o nosso tipo de solo, topografia, tudo dá uma dificuldade na questão da irrigação. A gente tem recurso hídrico, que concorre também com o arroz, querendo que concorre, né? Então a gente tem essa premissa, mas esse pessoal mais do sul aí, hoje eles estão colhendo 50, 60 sem irrigar, entendeu? Estão tendo uma estabilidade nisso aí, estão com as técnicas mais apuradas, estão conseguindo isso aí. Que eu achava até que era impossível sem irrigação eles lá. Hoje estão conseguindo por tipo de solo. Então, assim, se eles começarem a irrigar, tem muita gente sistematizando, fazendo suavização, porque lá eles têm muito mais problema de drenagem. Então, às vezes, até eles não irrigam porque se colocar água, às vezes é um problema. Então, eles preferem que a planta sofra de seco, mas que não pegue tanto o estresse hídrico. Mas, no momento que o pessoal está fazendo, investindo, o momento que eles começarem a irrigar, e vão ter estabilidade de 70, 80, mais rápido que nós aqui na fronteira, que nós irrigando nós podemos ter uma estabilidade hoje a curto prazo 50, 60 nós podemos ter, né? Nós podemos ter também, só que o nosso custo é mais elevado, sem dúvida, nosso custo é mais elevado, então essa é que é a dinâmica aí que a gente tem que tá olhando aí, essas são as diferenças. Faz 5 anos que a Federal Arroz faz lá em Capão do Leão, Pelotas. E faz 5 anos que nós começamos com essa diversificação, principalmente primeiro com a soja. E também, tanto assim que o nome desse ano foi Arrozeiros Multisafras. Então isso já é nesse caminho. E simultaneamente, sem ser conversado, a Farsul começou com o Duas Safras. Certo. E aí nós estava cada um por um lado. Foi aí que a Federal Arroz também entrou no Duas Safras junto. Isso entra a pecuária junto, né? Claro, entra a pecuária junto, lógico, entra tudo. Lá no litoral eles tinham um problema de arroz vermelho e baixa produção, em função e nós aqui estávamos no paraíso. E nós estávamos no paraíso. Corte. 3 cortes, e isso para nós era o ideal. 3 cortes, a média nossa aqui da Terra região nova. é 2 cortes e meio. 2 e 3, não. E aí o que aconteceu lá? Com esse ping-pong que começou com a soja, e lógico, outras tecnologias, terminou o arroz vermelho, e hoje eles produzem uns 20, 30 sacos, em função, quando volta para o arroz, a produtividade melhorou. Então eles, se seguir essa tendência, o que a gente vê, eles estão quase produzindo o que nós produzimos aqui, com um custo mais barato, né? E o valor agregado em função do porto, tá mais perto do porto, eles conseguem vender ainda com um valor melhor o arroz do que aqui. É o paraíso, né? Quase o mundo perfeito. E era há uns 8 anos atrás era uma tragédia. Era ovelha negra, como chama, né? Era uma tragédia. Muito bem. Paulo, acho que a turma introduziu bem o assunto aqui em relação, porque a pecuária vem junto nesse panorama, né? A pecuária se aproveita bastante dessa situação que é armada pelas rotações das culturas, né? A gente tem uma necessidade muito forte de ter boas pastagens no inverno, né? E acho que a lavoura vem ajudando a fazer isso aí, né?
tu acha que tu, dentro da tua propriedade, também tu vivenciaste bastante disso aqui, até pela região de Cachoeira, ter esse perfil diferente daqui da nossa região, e acho que tu vivenciasse exatamente isso que o Joel comentou, né? Essa rotação das culturas e o benefício que vem da pecuária. Pode comentar um pouquinho para nós em relação à tua experiência e, por consequência, a tua visão de como está indo esse desenho de sistemas de produção? Posso sim, Joel. Eu não tenho a prática e a experiência que o pessoal aí de Uruguaiana tem em lavoura de arroz, porque eu não planto arroz. A minha experiência é em rotação de cultura na coxilha. O ano retrasado, eu fiz uma experiência e plantei no inverno um trigo duplo propósito, que era o trigo BRS Pastoreio da Embrapa. E naquela ocasião eu observei que os animais tinham preferência a pastorear o trigo ao invés da aveia, que era o outro planta que eu tinha ao lado da área de trigo. E aqui, esse fato me chamou muito a atenção, e na Expo Inter do ano passado eu tive comentando com o Fernando da Embrapa de Bagé este fato, e ele me chamou a atenção para uma coisa que eu até então desconhecia, e que ele me relatou o seguinte: Paulo, por ordem de preferência para o pastoreio, em primeiro lugar o trigo, em segundo lugar o azevém e em terceiro lugar a aveia. Como eu faço somente recria e terminação, eu, neste ano passado, agora em 2022, ampliei a área. Em 2021 havia cultivado 21 hectares para fazer silagem. Fiz silagem de trigo, usei a silagem de trigo com os resultados. Aí este ano, eu tive a oportunidade de aumentar a área e plantei 100 hectares deste mesmo trigo. E para minha surpresa, o resultado foi, eu diria, de ótimo para excelente. Por quê? Nestes 100 hectares, eu recebi 41 hectares, onde eu havia tido uma competição com o azevém, eu não havia dessecado, deixei o azevém germinar, e fiz 484 bolas de 450 quilos de pré-secado, de trigo com azevém. No restante da área, eu produzi a semente de trigo e ainda colhi o grão. E durante o período de utilização desta área de trigo, eu mantive 180 terneiros em que tiveram um ganho de peso superior a 1,2 kg por animal. Ganho médio diário. Então, eu acho que é uma alternativa extremamente importante, até porque eu estou pensando agora em fazer comida no inverno, porque fazer comida no verão com essa seca está ficando impossível. Claro. Além de mais caro, um risco enorme. Exatamente. Tá? O custo é menor, o custo que eu tive da silagem de trigo é infinitamente menor que o custo da silagem de milho. A eventual deficiência da silagem de trigo, você corrige com um concentrado, não é? E você tem uma outra alternativa. Eu acho de vital importância nós produzirmos comida no inverno e verão. Neste programa que a Farsultão lançou em tão boa hora, é importantíssimo. Um estado como o nosso, ter áreas ociosas no inverno é inaceitável. Não é possível. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar com essa área enorme aqui no estado em pleno inverno sem ocupação. Eu já não estou nem falando no agricultor que tem restrições a colocar terneiros, fazer uma carga animal relativamente leve
na sequência da soja, aproveitando o azevém, aproveitando a aveia. Sabe que existe restrição por uma boa parte dos nossos agricultores, principalmente na metade norte do estado, em povoar as suas áreas no inverno, né? Eles se preocupam com a palhada, mas eu acho que existem alternativas econômicas que nos permitem transpor estes períodos que nós estamos atravessando de 3 anos consecutivos de seca, porque a lavoura de trigo deste ano que passou ajudou a rentabilidade da área, porque eu colhi o ano passado soja 28 sacos por hectare, né? Então, eu acho que é indispensável termos esta alternativa para que a gente possa ter mais possibilidade de ter receitas da propriedade. Robertito, tu queria comentar? Não, primeiro, Paulo e João Gaspar, bom dia, desculpa para vocês aí, não, acho que eu não cheguei a dar bom dia para vocês. Sobre esse tema do trigo, Paulo, e nós estamos aqui, já vou até comentar, eu tive em Passo Fundo, representando a Federarroz no Duas Safras em Passo Fundo. E conversei com o Giovanni, da Embrapa Trigo. E agora assumi o sindicato rural e já estou conversando, que começou naquela época, para trazer o Duas Safras para o Uruguaiana. Já está bem alinhado. E trazer o Duas Safras para falar de trigo, principalmente. E estamos vendo a data e um local para fazer uns experimentos com o Embrapa Trigo. E o Giovanni vai vir aí para a gente alinhar com algum produtor, algum local, para nós fazer esses experimentos, para quando tiver o Duas Safras, né, nós fazer de manhã. A ideia é fazer de manhã o Duas Safras e de tarde sair a campo fazer uma visita. Recorrida de quem está fazendo trigo aqui, que tem bons resultados, né? Vocês plantaram, João? Não, né? O Werner ali plantou e foi muito bem, né? Muito bem, lavoura muito bonita. Plantou no pivô, né? Isso, no pivô. Muito bem. João Gaspar, esse comentário que a gente fez de iniciar falando da lavoura, chegamos na pecuária e eu acho que seria importante nesse momento você comentar da representatividade que a pecuária vai ter numa feira tão importante como é a Expo Direto, né? Porque a relação que precisa acontecer, a gente tem que levar os 7 eventos, essa relação de integração que tem que acontecer para os sistemas evoluírem, né? De fato, se eles serem integrados, né? E o gado faz parte disso. Acho que o IDPEC está fazendo um trabalho tão bem, e levar a ser discutida a carne numa feira extremamente técnica, né, tecnológica, de agricultura, eu estou achando sensacional o que está sendo feito em relação a isso. Pode comentar para nós em relação como vai acontecer esse evento? Claro, Bernardo, sabe que nós ficamos surpresos, um pouco assustados quando a Cotrijal, a Expo Direto, nos convidou para organizar o primeiro painel de pecuária de corte. A Expo Direto vai para a 23ª edição, e aqueles que não frequentam, que não estiveram lá, talvez não tenham uma dimensão do que significa esse parque, parque que vai passar a ser 110, quase 120 hectares agora, com 580 expositores, um público de 250 mil, para vocês terem uma ideia. Se não me toca, é uma cidade de 17 mil habitantes, 580 expositores e atrações assim, espetaculares. Por exemplo, Bernardo, são 60 delegações estrangeiras que vêm e que terão apoio da organização do evento para fazer intercâmbio ou compra direta com os expositores. Então, arena digital para a questão das startups, uma feira realmente elogiável, o trabalho do Neymânica e da Cotrijal. Acho que com esses números dá para ter uma ideia da importância da gente pensar essa integração.
Então o convite, ao mesmo tempo que nos honrou, nos assustou um pouco, porque como o Paulo falou, a área do Rio Grande do Sul, a área desprezada no inverno, vamos chamar assim, com o aumento do trigo de 1 milhão de hectares para 1,5 milhão de hectares, ainda ficaram 4,5 milhões para serem refletidos, e acho que nós não podemos desperdiçar isso, seja em outra safra, seja em questão de crescimento pecuário, crescimento e eficiência pecuária. Então isso, nós vamos discutir lá, e aí eu quero aproveitar a tua audiência, a presença do Roberto, do Joel e do Paulo aqui, para reforçar a importância disso. Roberto, até tem pessoal, hoje de manhã eu falava com o pessoal de Santo Ângelo, tem pessoal organizando até ônibus para levar o pessoal, para ser mais prático, para organizar, para conhecer, né, o que significa a Expo Direto. E eu acho que isso seria muito importante. Eles nos deram, Bernardo, para organizar o fórum, a terça-feira à tarde. Pela manhã é o fórum do soja e à tarde é o fórum da pecuária de corte, pela primeira vez em 23 anos. Então, como é que nós organizamos isso? Nós convidamos para abrir o nosso fórum, para abrir o painel, uma pessoa que certamente todos vocês conhecem, mas que tem para esse evento especificamente, tem muita representação, que é o ex-ministro, o professor Roberto Rodrigues. Por quê? O Roberto Rodrigues, eu acho que vocês têm essa informação, o Roberto Rodrigues, de 10 anos para cá, foi chamado pela FAO, pela Organização para Alimentos da ONU, para ser o embaixador do cooperativismo no mundo. Bom, então, para vocês terem uma dimensão do que a presença dele representa para o cooperativismo e a importância da presença dele, e até como uma forma de homenagear o próprio trabalho da Cotrijal, o trabalho do Neymânica. Então, ele abre o nosso painel. A segunda apresentação, o tema do nosso painel está muito vinculado a novas estratégias, quer dizer, que nós convidamos o Dr. Roberto para falar em estratégias de pecuária no momento de instabilidade. E na segunda apresentação, e acho que aí o Roberto vai concordar comigo, nós fizemos questão e nós fizemos esse convite primeiro dia de janeiro, nós convidamos o Domingos Velho para fazer a apresentação para nós. Porque na visão do Instituto, e eu acredito que na visão de todos os produtores do Rio Grande do Sul, o Domingos, apesar de ter ficado apenas 4 meses na Secretaria da Agricultura, ele mostrou o rumo para a coisa. O Domingos participou da COP27 no Egito. O Domingos levou informações sobre sustentabilidade e carbono aos Estados Unidos. Ele conseguiu, durante a Expo Inter, para vocês terem um detalhe pequeno, mas que é significativo, ele praticamente levou todos os secretários do estado do Rio Grande do Sul na Expo Inter. O governador, e acho que vocês viram isso lá durante a Expo Inter de final de agosto, o governador estava pilchado na Expo Inter, acompanhando absolutamente todos os movimentos. Isso mérito do Domingos Velho. Então, o convite para ele, não só pela competência, por tudo que ele pode aportar no tema proposto, mas também como uma forma de reconhecimento da contribuição que ele conseguiu dar em tão pouco tempo. E por último, na terceira programação, nós convidamos... Tem um tema que eu acho que vocês vão concordar comigo, tem um tema que é muito falado e pouco conhecido, que é essa questão do crédito de carbono e da comercialização disso. O que o carbono, como pode ser uma oportunidade para o agronegócio. A gente já falou diversas vezes sobre isso e o entendimento e a operacionalidade disso realmente, pelo menos para grande parte das pessoas e para mim também, não ficou bem claro. Então, existe uma pessoa que no Brasil é considerado talvez um expoente nessa parte, que é o Eduardo Bastos, e ele vai encerrar, então, o nosso painel. Então, a programação é essa. Eu faço questão aqui, Bernardo,
de deixar esse convite, deixar aquelas pessoas que têm, como eu sempre tive vontade de ir na Expo Direto, vão esse ano e nos apoiem lá nessa primeira aparição da pecuária de corte, durante esse extraordinário evento, um movimento bárbaro, e num momento em que nós precisamos dessa organização, nós precisamos de representação. Nós estamos enfrentando um momento extremamente difícil de estiagem, os números foram publicados essa semana, mas nós precisamos, a pecuária também, numa depressão e numa complicação com essa questão de vaca louca, provavelmente ainda por um período mais sério. Então fica esse convite aí, realmente todos os que puderem, se quiserem entrar em contato conosco, ou com o Roberto, ou com o próprio Bernardo, eu tenho certeza que vai saber dar o encaminhamento. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, Bernardo, sobre essa questão da abertura da safra de arroz que vocês iniciaram conversando. Eu ouvi a entrevista do presidente Alexandre Velho. Sim. E fiquei encantado, primeiro com a lucidez dele com relação à questão do arroz, esses dados que vocês estavam colocando em relação à diminuição diária, em relação à alternância de culturas. Muito, muito, muito interessante a entrevista. E ele garantia nessa entrevista de que enquanto a gestão ele estiver à frente da Federa Arroz, e o Robertinho pode ratificar isso, o evento será realizado lá. Bom, e para amenizar o investimento feito, como o Robertinho comentou, mas tem coisas muito importantes, além da questão na minha opinião, da questão de trazer o arroz e a cultura do arroz para o lugar que merece na mídia. E eu acho que o trabalho deles está sendo extremamente bem feito, inclusive com repercussões. Por exemplo, ontem houve a abertura da safra na cidade de Viamão. Então isso decorre, o trabalho deles faz decorrer outras iniciativas, vamos dizer assim, menores e mais específicas, mas trazendo o arroz para a importância que ele merece. Eu acho que esse é um trabalho que eles estão fazendo com maestria, e nós temos que ter essa consciência de que o local é importante, a proximidade com Porto Alegre é importante, a presença da imprensa é extremamente importante, e a presença de expositores de ponta também traz tecnologia, também traz relevância ao evento. E eu queria aproveitar a presença do Joel e dizer que em novembro, início de dezembro, na verdade, houve uma visita a Israel para conhecer basicamente a questão da irrigação por gotejamento. E nessa visita estavam presentes o Estevão e o Ângelo Ciolim, meninos ainda, né? Mas já dentro com ação forte dentro do grupo. E durante a abertura da safra, o Roberto pode me confirmar a presença da Netafim, que é a empresa de Israel presente no Brasil, que trouxe, e tenho certeza que fez contatos muito interessantes com relação a isso. Esta visita à tecnologia em Israel, e mais do que a tecnologia, ao conceito que eles têm em relação à água, acho que no momento como nós estamos vivendo agora, seja até de reflexão, com uma seca estúpida, mas prevista, né? Nos traz realmente essa oportunidade. Então era isso que eu queria dizer, Bernardo, para não ocupar o teu tempo aí. Não? Perfeito. Vamos entrar no intervalinho, Roger. João, Paulo, fiquem conosco aqui. Vamos voltar em seguida. Perfeito. Nesta 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma grande novidade: o Fórum da Carne, um painel de debates sobre a visão estratégica da pecuária de corte. Convidados: Roberto Rodrigues, Domingos Velho Lopes e Eduardo Bastos. Dia 7 de março, às 14 horas, no Auditório de Produção Animal do Parque da Expo Direto, em Não e Toque. Coordenação: Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações, minerais, proteinados, energéticos, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas, e em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Braford e Hereford diretamente na propriedade. Agende sua visita 3412 4033 ou 99607 1050, e-mail campanhanovaAurora@uol.com.br. Sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Chegou a hora da Assembleia 2023 do Sicredi. Estamos convidando você, nosso associado, para conhecer a sua cooperativa. Venha decidir e transformar junto um futuro mais próspero para todos. Confira o calendário da sua cidade no site www.sicredi.com.br/essência e retire o seu convite na agência. Estamos te esperando. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Muito bem, voltamos aqui ao programa. Conosco aqui é Roberto Fagundes, João Gaspar Almeida, Paulo Ebsen, Joel Michelotti. E agora conosco, Antônio da Luz. Bom dia, Antônio, tudo bem contigo? Tá escutando, Antônio? Acho que não. Antônio, tá escutando? Acho que nem ele tem voz. Alô? Agora tô escutando. Era no meu microfone, quando plugou aqui eu fiquei sem áudio. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio, tudo bem contigo? Continuo sem áudio. Não, tá, tô te escutando. Não, o áudio tá bom. Agora não. Ainda não, Antônio. Tu nos escuta. Bom dia. Agora eu só escuto vocês
mas eu tenho que tirar meu microfone para escutar vocês. Não sei por que o Mitch está fazendo isso hoje. Nunca faço esse respeito. Tá bem. Tudo bem contigo, Antônio? Como é que tu tá? Tudo bem, vocês? Tudo certo. Antônio, tá aqui conosco o Robertito Fagundes, o João Gaspar Almeida, o Paulo Ebsen e o Joel Michelotti. Ótimo. E, Antônio, nós começamos pela abertura da colheita do arroz, falamos da nossa região, das áreas, das diferenças que nós temos de solo e das possibilidades que são demonstradas na abertura da colheita do arroz para trazer para a nossa região. Falamos do gado, né? Comentamos também do evento da Expo Direto, que vai contar com a presença do IDPEC falando sobre a carne, né? E também comentamos em um determinado momento da questão do apoio governamental em relação à estiagem, né? E tu deve ter passado, já está passando pelo estado e está vendo o quanto sério tá, né? E a gente tem uma ajuda que é irrisória, praticamente irrisória, perto do que a gente está sofrendo, né? Dá uma comentada para nós em relação a isso, como que tu vê, né, esse apoio que nós temos. O próprio evento, acho que foi... eu não tenho nem um adjetivo aqui, para não dizer quase que ridículo, né, da questão de representatividades em relação ao que acontece em todo o estado, né? E o que tu acha que deveria ter vindo, ou que possa vir, né, para nos ajudar em relação a essa seca? Agora, não está ainda, Antônio. Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a cada um de vocês, então, ao João Gaspar, meu querido amigo, Paulo Costa Ebsen, Robertito, a ti, Bernardo, o João, e quero reforçar o meu abraço no Robertito e parabenizá-lo pela maravilhosa abertura da colheita do arroz. Tu que tem a oportunidade de participar daquele evento há muitos anos. Eu vou todos os anos na abertura da colheita. E esse ano, inclusive, participamos com a minha empresa lá. O primeiro lugar que nós tivemos a oportunidade de participar, que pensamos na possibilidade de investir, foi lá, onde justamente nós acreditamos no trabalho que lá está sendo feito, e nós acreditamos na força do produtor de arroz, na força da Federa Arroz e na união entre as pessoas. Quanto ao evento, digamos assim, que foi a vinda de uma caravana de ministros da Agricultura, agora é assim, nós temos uma caravana de ministros da Agricultura. Qualquer dia nós vamos, um avião da FAB não vai ser o suficiente, nós vamos precisar de um Boeing 47 para acomodar com 200 e poucos assentos para que caibam todos os ministros da Agricultura, de modo que a gente possa atender a todas as reivindicações políticas e acertos e acordos o governo precisa fazer, e a sociedade que precisa daquele dinheiro concentrado, a organização orçamentária, a sociedade que tem a paciência, né? Tem a paciência, afinal de contas, o governo não é para servir a sociedade, é para ser servido da sociedade e servir aqueles que ora ocupam o poder. Eu me permita fazer uma pequena consideração contrária à questão do volume de recurso anunciado. Eu não acho que tenha sido pouco recurso. 420 milhões de reais dá para fazer, dá para renegociar as contas de todos os produtores que tiveram perdas da estiagem. Talvez 50 milhões a mais, 50 a menos, mas isso já ajuda muito, já ajudaria muito. Só que ao invés porque o que acontece? Por mais que nós tenhamos, sempre lembrando, tá? Nós não estamos falando de Uruguaiana, nós estamos falando do estado do Rio. No estado do Rio Grande do Sul tem gente que vai colher, uma boa parte do norte do estado vai colher, bem menos do que estão acostumados, muitos abaixo do custo de produção, muitos, principalmente os arrendatários,
vão ficar com uma situação de recursos a serem honrados bastante significativa. Eu quero dizer com isso que o problema ele é heterogêneo. Agora, se nós tomarmos o recurso do seguro rural, que foi insuficiente esse ano, é verdade, porque a cobertura, o percentual da carteira de crédito das entidades financeiras, me refiro aos bancos e cooperativas de crédito, o percentual segurado está muito parecido com o do ano passado, porque nós temos feito várias reuniões com os bancos e cooperativas de crédito. Então o percentual segurado está bem parecido. O problema é que o volume de recursos que será indenizado será muito menor do que no ano passado, porque ano passado a cobertura do seguro era maior para o produtor, ou seja, eu continuo lá com 80%, 85% da carteira segurada, só que se ano passado eu ia receber 20 sacos, esse ano eu vou receber 10 de indenização. Ou seja, o resíduo de endividamento para ser honrado, ele é maior do que no ano passado, não tenho dúvida. Ano passado foi pequeno, viu? Eu sei que os produtores às vezes não gostam de ouvir isso, mas foi pequeno. Tá lá os dados do Banco Central, é só lá olhar e conferir. O volume de endividamento da safra 22, da estiagem de 22, foi pequeno, porque só as seguradoras botaram quase 9 bilhões de reais aqui, indenizando. Este ano vai para 13,5 ou algo que o valha, que diminui o problema, mas fica mais longe ainda da solução. Então, num ano desses que nós tivemos as seguradoras bem afastadas das operações, era importante que o governo sinalizasse com a possibilidade dos produtores fazerem aquilo que diz no Manual do Crédito Rural. O Crédito Rural MCR 369, né, que é o capítulo, item e subitem, diz claramente que produtores que são atingidos por um evento dessa natureza, ainda mais com decreto de emergência decretado pelo prefeito do seu município, eles têm direito a pegarem os seus parcelamentos, pegarem o seu montante e parcelar em 3, 4, 5, 6, 10 anos, depende da capacidade de pagamento de cada indivíduo e depende da instituição financeira. Agora, ele tem a possibilidade, só que para fazer isso, o Tesouro precisa pagar para a agricultura familiar equalização de juros, pagar para o banco, né, em razão dos agricultores familiares, equalização de taxa de juros mais custos administrativos e tributários. Para os demais produtores, somente custos administrativos e tributários, porque o juro não tem equalização. Isso eu quero deixar aqui bem claro. Não tem equalização no juro para produtores médios e grandes. O governo não equaliza 1 centavo. Isso é importante ficar claro para quem nos ouve. Ele equaliza sim a agricultura familiar. E tem que equalizar mesmo. Agora, médios e grandes produtores não recebem equalização. O que existe sim é um pagamento de custos administrativos e tributários que o governo paga para os bancos, porque o governo exige uma parafernália de papel inútil dos bancos. Então, é isso que acontece. Ou seja, se o governo não tem o recurso para pagar custos administrativos e tributários ou a equalização, quando é o caso da agricultura familiar, não tem como o banco fazer um parcelamento, ou a cooperativa de crédito, não tem como ele fazer um parcelamento dentro das normas do crédito rural. Não tem. Tem que pegar um dinheiro novo, um dinheiro livre, coisa do tipo. Com esses 420 milhões que foram anunciados, daria perfeitamente, já que o programa é só Rio Grande do Sul esse ano, para fazer uma bela de uma renegociação de dívidas, como nós já fizemos em eventos anteriores, e todas elas foram pagas, todas elas foram honradas. Depois o produtor de um ano bom vai lá e paga, mas passa a sanga, né? Só que o governo, ele optou por um caminho diferente. Primeiro, que ele não veio olhar a seca. Isso é importante deixar claro. O governo não veio da seca. Se ele quisesse olhar a seca, ele tinha descido em Uruguaiana, teria descido em Alegrete, teria descido em Santo Ângelo, teria descido em Santa Rosa,
teria descido em Santa Maria, aí subindo ali para Tupã, Júlio, Tupã, Cruz Alta. Ele teria descido em Juí. Ou seja, tem N aeroportos no estado do Rio Grande do Sul que serviriam muito mais para o governo ver a estiagem do que Ilha Negra. A região da Campanha está passando por problema? Está. Comparado com o Uruguaiana, é uma chuvarada. Lá parece um dilúvio, perto do que a gente vê em Uruguaiana. Ou seja, lá o problema é bem menor, mas bem menor mesmo. Além do mais, Ilha Negra é um município que tem um problema de falta d'água todos os anos. Todos os anos. Porque lá é o maior município com a maior reforma, a maior quantidade de assentados da reforma agrária do estado, um dos maiores do Brasil, e as pessoas foram jogadas lá, num lugar que não dá nem para fazer um poço artesiano, porque a água é contaminada pelo carvão que tem no subsolo. Então falta água sempre em Ilha Negra, não é agora. E tu vai ver perdas de estiagem em assentamento. Só pode estar de brincadeira. O que produz um assentamento para a seca matar? Isso é uma piada, um deboche. Os produtores rurais estão tendo as perdas que estamos vendo neste ano. Isso soa como debochado o que foi feito. E algumas pessoas até nos cobraram: mas a Farsul não vai. Mas é óbvio que ela não vai. É óbvio que ela não vai. Se o governo... mas é porque o governo Lula não tem nada a ver com o governo Lula, governo Bolsonaro. O papel da... Ixi, caiu o link. Caiu o link. Vamos refazer o link aqui. O Antônio tava comentando. Mas como ele falou, chega a ser um deboche mesmo, porque a foto que tem ali é ridícula. Não tem outro adjetivo. Não tem outro adjetivo. Né? E quando eu comentei da questão do valor, né? Eu me expressei mal, mas era exatamente isso. Para quem esse valor? Essa é a grande questão, né? Então fica a gente fica desatendido, a gente não sabe nem o que vai acontecer para frente, né? E tem uma outra questão que eu não sei se vai dar tempo hoje da gente comentar, que era a questão da moeda única. Não é moeda única. Tem uma confusão aí. É a moeda comum, né? E tem até o próprio Antônio comenta muito dessa confusão, que ela é diferente da moeda única e da moeda comum. O porquê que a Argentina quer fazer essa moeda comum, porque não tem dólar. Essa moeda comum já existe, só que a Argentina não tem dólar e está se juntando de quem consegue conversar para poder importar dólar ou exportar, né? Que essa é a grande questão. Captar dólar também, né? Mas os caras expulsam o investidor de lá, não tem como. O produtor rural, que estamos aqui comentando, e que exporta, que também é uma realidade de vocês lá na Argentina, né, João? E que exporta, é taxado. E se a maioria dos países subsidiam a exportação para que entre dólar no seu país, tá tudo invertido, né? Conseguiram, Roger? Ainda não? Tá. Eu acho que tenta fazer primeiro com... Deu? Todos? Antônio? Tá na escuta, Antônio? Caiu o link? Não tem áudio, Antônio. Tô na escuta. Aí. Agora sim. Desculpa, Antônio. Caiu o link. Sem problema. Toca a ficha. Estamos normal agora de novo. Tá. Então, eu dizia que algumas pessoas até nos cobraram, né? Mas a Farsul, teve até uma jornalista importante, que eu tenho muito respeito, diga-se de passagem, numa grande rádio aqui do estado, que atribuiu a ausência das entidades, se referindo a nós, claramente, a uma questão de ego. Não é uma questão de ego. Não é questão de ego. É uma questão que não interessa qual é o governo que nós temos. Cabe às entidades fazerem a representação dos produtores, goste
a entidade do governo de plantão, não. Quem tem que gostar ou não tem que gostar são as pessoas. Mas as entidades, elas precisam conversar, elas precisam construir, porque afinal de contas elas precisam trabalhar em coisas que venham em benefício e evitar coisas que prejudiquem o setor. Isso não se faz sem conversa, não se faz sem diálogo. Então, a Farsul em nenhum momento manifestou desinteresse em dialogar. Agora, nós temos várias regiões onde as perdas são enormes. Se o governo quisesse ver perdas de estiagem e conversar sério sobre o tema, nós estaríamos no lugar que quisesse. Agora, num assentamento, para fazer um evento absolutamente demagógico, populista, para anunciar, para usar a dor e o sofrimento de milhares de produtores, para arrumar um jeito para passar dinheiro para o MST, a chance da Farsul participar de um circo desses é zero. Zero. O Gedeão, nosso presidente, o Dr. Gedeão Pereira, estava em Bagé. Podia muito bem ter ido à Arulha Negra, não foi uma questão logística nem de outra agenda, e não foi porque não quis. E porque todos aqueles que participam das discussões dentro da Farsul, a começar pela diretoria, eram absolutamente contra a Farsul participar de um troço desses. Porque esses 420 milhões, eles vão ser usados, 100 e poucos milhões, para o governo repassar para as prefeituras. Não, só um pentinho. Quem está perdendo é produtor. Quem está perdendo é produtor. Está querendo comprar apoio de prefeito com estiagem? É isso mesmo? É isso mesmo que nós estamos ouvindo? Vai dar 100 milhões para a prefeitura e para produtor que teve perda com estiagem? E quer que a gente vá lá bater palma com uma coisa dessas? Não tá de brincadeira. Ah, mas não sei quanto para caminhão-pipa. Caminhão-pipa? Caminhão-pipa? Agora? É isso mesmo? As prefeituras não têm recurso para fazer, para ter lá o caminhão-pipa? Nenhuma palavra. Ah, e a maior parte do dinheiro é para dar uma bolsa à estiagem para produtores, entre aspas, que já recebem Bolsa Família. Então só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Ou seja, um produtor que já recebe um monte de auxílio do governo por ser assentado à reforma agrária, Bolsa Família, Bolsa, ainda vai receber Bolsa Estiagem, 300 milhões, 200, quase 300 milhões de reais para isso, e querem que a Farsul vá lá ver isso? Mas só pode dar de brincadeira. Se fosse para dizer, se o governo viesse e dizer, olha, só aqui eu vou botar 400 milhões de reais em benefício de todos os produtores que tiveram perdas com estiagem, pequenos, médios, grandes, assentados, não assentados, familiares, empresariais. Olha, e nós vamos anunciar em tal lugar. Nós mandávamos botar um tapete vermelho para receber a comitiva de ministros da Agricultura, o grupo de ministros da Agricultura. Agora para isso daí, e com dinheiro que vai fazer muita falta para fazer uma recomposição dos passivos dos produtores desse ano, mas de jeito nenhum, não é assim. Esse comentário que eu fiz, Antônio, que era em relação ao valor, eu me expressei mal, mas em sim como ele ia ser distribuído, exatamente o que tu comentaste agora, né? O valor, sem dúvida nenhuma, não é pequeno, mas a forma como é que vai ser utilizado, aí é ultrajante, a gente vê a forma como vai ser. É ultrajante, esse é o termo. Né? É ultrajante, porque eles estão usando de um fenômeno que está gerando uma dor imensa em milhares de produtores gaúchos e suas famílias, por consequência, para arrumar uma forma legal para passar dinheiro com o movimento sem terra. Isso aí, exatamente isso. A gente tá chegando no final. Eu queria, Antônio, eu vou vou me despedir da turma aqui, mas eu queria que a gente encerrasse, se tu pudesse. A gente tem diversos temas, a gente poderia ficar o programa inteiro falando só desse auxílio.
Mas tem uma confusão muito grande do que a gente está escutando e que a gente tem o agro necessita muito da exportação, né? E a gente tem essa dependência, né, no nosso negócio. E fundamental que ele tem. Mas tem uma confusão ainda na entrada desse governo, que é a questão da moeda comum, né? A gente escuta que isso não vai dar certo, que é uma moeda única, ela não é uma moeda única, né? Eu vou iniciar uma rodada de despedida da turma e deixo essa pergunta final para ti, tá bem? Robertito, obrigado pela presença, obrigado parabéns pela abertura da colheita, né? Que, como todos disseram aqui, foi tão bem feita e vem sendo tão bem feita pela Federal Roça. Obrigado, Bernardo. Bom dia, Antônio, meu amigo, como é que tá? Agradeço as palavras de todos e realmente a abertura da colheita ela começa um ano antes. Nós agora, o mês que vem, já começamos a trabalhar a outra abertura da colheita. As pessoas às vezes não sabem disso, mas é um ano inteiro para chegar nesses 3 dias. Obrigado. Vou deixar para o Antônio poder falar mais. Muito bem. Joel, obrigado pela participação. A gente tinha que... É pouco tempo, já pedi 200 vezes para o Roger de que a gente aumente mais umas 2 horas o programa, né? Obrigado pela participação aqui. Eu acho que vocês estão iniciando a colheita, né? A gente comentou antes de que ela ainda não engrenou, e eu acho que a gente tem que vir aqui em seguida, um pouquinho mais para frente, para vir comentar de como estão indo as coisas, do que vocês têm visto de resultado, né? Enfim, já deixo aqui o convite para a gente vir e discutir isso aí novamente. Não, é isso aí, Bernardo. A gente sempre está à disposição. É um prazer vir aí quando dá. Às vezes não bate, né, as agendas. Mas dando de jeito a gente vem. Eu acho que o grande assunto no momento realmente é a estiagem, né? Então, o impacto isso para a agricultura. Está conseguindo bater o recorde. Eu achei que o recorde era o ano passado e na verdade o ano passado, a safra passada foi um ensaio para essa, né? Que essa aqui sim é a estiagem, a seca protagonista. E como diz o Antônio da Luz, essa aqui sim vai deixar marcas. Eu acho que vale a pena registrar cada momento, porque além da parte econômica, é a parte emocional, né? De um trabalho tanto do agricultor como seus colaboradores, quem trabalha, quem vive o campo, né? É um momento bastante difícil e a gente está dentro, talvez estamos mais perto do fim da seca, né? Mas ainda a gente tá dentro ainda e sentindo muito forte isso aí. Então o momento agora é colheita, né? Então começa a passar e cada um tem que achar formas de se reestruturar de novo e a agricultura não para, né? Tu vê, agora tu vai para fora, todo mundo segue o planejamento, já estão preparando a próxima safra, então o troço tem que se recuperar. Bom, agradecendo a todos aí, um grande abraço aí, até a próxima. Muito bem. João Gaspar, obrigado também pela presença, que o evento seja ótimo e conta com a rádio aqui pra gente divulgar e conta conosco sempre. Muito obrigado, Bernardo, um abraço, Roberto, um abraço, Joel. Antônio, eu queria manifestar mais uma vez, já te manifestei isso particularmente, mas queria manifestar isso publicamente. O teu trabalho e a tua atuação nos dá orgulho de ser gaúcho. Gostaria que tu soubesse disso, porque realmente tudo que tu tem feito para nós, eu sei que não vai dar tempo de tu entrar nesse tema, mas essa semana foi publicada as perdas estimadas da seca de soja, de milho, se falou pouco em das perdas da pecuária, etc. Mas ao longo dessas 3 secas a gente aprendeu contigo que R$1 dentro da porteira são mais 3 fora da porteira. E isso ficou registrado, esse aprendizado dessas tuas reflexões ficaram coisas. Então, um prazer enorme estar contigo. Eu tinha comentado um pouquinho antes que na Expo Direto nós queremos não só a presença do Roberto Rodrigues como uma homenagem ao cooperativismo, ao seguro rural e até ao Neymânico, mas também a presença do Domingos, que acho que merece
um aplauso de pé lá pelas coisas que conseguiu fazer em tão pouco tempo. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Antônio, o Paulo caiu o link do Paulo Ebensen, deixamos aqui publicamente nosso agradecimento também pelo Paulo pela participação. A gente tem 5 minutinhos, Antônio, desculpa deixar esse tempo tão pouco, mas apenas para esclarecer essa questão de que desta moeda comum ou moeda única que vem sendo divulgado pelo governo como sendo uma ótima saída e que deixo para ti dizer o que não é. Joia, bom, eu quero primeiro agradecer o convite. Se 5 minutos são culpa minha, não é do Roger, ele me convidou para entrar antes. Eu que não pude, eu já tinha assumido um outro compromisso, uma outra emissora de um outro lugar. E eu quero aqui agradecer muito as palavras do João Gaspar, e ele sabe bem o legado que nós recebemos lá na Farsul, do Manuel Luzar de Almeida, o pai do João Gaspar, que foi um grande economista, foi um grande professor, e foi um grande professor para mim, que tive a oportunidade de estagiar lá na Farsul, quando ele ainda estava no comando, e aprendi muito com aquela cabeça privilegiada que tivemos a honra de ter o convívio, ainda que breve, mas o suficiente para aprendermos muito, muito, muito mesmo. Então, o fardo, o legado era muito grande, e o que nos obrigou a correr bastante para manter o nível que já tinha na época do professor Luzato. Quanto à moeda comum, é fundamental que haja uma moeda comum nas transações entre países. É fundamental. Eu não consigo entender um comércio nacional sem uma moeda comum. Só que nós já temos uma moeda comum. Essa moeda comum é o dólar. Uma moeda comum de alta liquidez, aceita em qualquer lugar, que eu possa exportar um produto para o Burundi e importar do Cazaquistão, e com a mesma moeda comum eu fazer a transações com 2 países completamente distintos. Ter moeda comum é a regra do mercado. O dólar. Por que está se inventando, né, a ideia de se ter uma outra moeda comum, uma inventada aqui por nós, que só teria liquidez entre as nossas transações? Ninguém mais aceitaria, só nós. Porque a Argentina não tem dólar. E ao invés de nós entendermos e enfrentarmos as razões pelas quais a Argentina não tem dólar, nós tentamos fazer aquilo que a Argentina tem feito nas últimas décadas, que são gambiarras, para resolver um problema. Em vez de enfrentar o problema, eu tento enfeitar o problema. A Argentina não tem dólar por algumas razões bem simples. Uma delas, porque o governo é caloteiro. Me perdoem os argentinos que estão ouvindo, tenho certeza que não são poucos, afinal de contas a Charrua tem uma audiência muito forte do outro lado, mas eu não estou dizendo que são os argentinos, estou dizendo que é o governo argentino. E assim como nós muitas vezes não temos culpa das coisas que o nosso governo faz, então eles também não têm culpa das coisas que o governo deles faz. O governo é caloteiro, chama de abutre quem financia a dívida deles. Bom, isso eu afasto investimento estrangeiro, é óbvio. Outra coisa que faz com que eles não tenham dólares, eles interferem no Banco Central. No Banco Central, eles estão com uma inflação de 100% e uma taxa de juro cavalar, porque o Banco Central não tem autonomia. Eles interferem, os dólares vão embora, eles ficam sem dólares. E o terceiro ponto, e talvez o mais relevante para a falta de dólares na Argentina, é porque eles tributam exportações do agro. Quando tu tributa a exportação do agro, tu vai exportar menos, porque ninguém vai pagar. Imagina se nós fôssemos exportar, sei lá, milho para a Alemanha. Um exemplo aqui. Soja para a China. E vamos tributar as nossas exportações. O alemão, os chineses não vão querer pagar o nosso imposto, porque eles não vão ser usuários do serviço público. Então por que eles vão pagar o imposto? Paga imposto quem vai usar o serviço público. Então quem tem que pagar somos nós. Então isto tira do preço e aí as pessoas produzem menos. No início dos anos 2000, a Argentina exportava 2 milhões de toneladas de soja. Ela dobrou de 2 para 4. Imagina. Do início dos anos 2000 para cá. Só que o Brasil exportava 4, hoje ele exporta 88.
E como é que nós fizemos isso? Isso é uma máquina de trazer dólar aqui para dentro. Então nós não temos problema para importar sais para fazer remédios, nós não temos problema de dólar para importar equipamentos para a saúde da população humana, a população brasileira, tomógrafos, ecógrafos, essas coisas todas aí que são tudo importadas. Nós não temos problema de importar tecnologia, porque nós temos dólar para trazer essas coisas. Por quê? Porque a gente exporta produtos agropecuários, que é o que nós fazemos de melhor. A Argentina, quando taxa isso, ela sai fora do mercado, sai fora do comércio para $100. Então, nós não temos que inventar uma moeda comum. A Argentina, o governo argentino tem que parar de fazer bobagem, fazer besteira, parar de empobrecer a população argentina, fazer as coisas que não é a direita, a esquerda, o ortodoxo, o heterodoxo, não é nada disso. Tem que largar essa cachaça. Tem que fazer aquilo que a ciência manda fazer. Só. Manda fazer na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no raio que eu parta, não importa. Assim como a lei da gravidade funciona em qualquer lugar, as leis da economia também funcionam em qualquer lugar. É só fazer o que a ciência recomenda. Agora, eles estão sempre inventando uma coisa nova que pode ser palatável aos ouvidos, mas são péssimas para a economia, ficam sem dólar, ficam sem moeda comum, aí tem que inventar outra. Eu acho isso uma baita de uma roubada. Espero que o Brasil não entre numa canoa furada dessa, mas também tenho a mais absoluta certeza que não vai entrar, porque para termos uma moeda comum, exige entre nós, precisa um nível de organização que nem a Argentina e nem o Brasil tem. Então isso pode esquecer, isso vai ficar só em discurso furado mesmo. Muito bem. Gente, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Antônio, fica o convite a gente conversar novamente em um outro momento, mais coisas ainda que a gente tem a discutir, né? E fiquem agora com Vozes no Esporte, com o Maia. Tá bem? Antônio, obrigado. Um grande abraço. Valeu, abração. João, da mesma forma. Obrigado aos ouvintes, obrigado pela participação de todos, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Desta 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma grande novidade. O Fórum da Carne, um painel de debates sobre a visão estratégica da pecuária de corte. Convidados, Roberto Rodrigues, Domingos Velho Lopes e Eduardo Bastos. Dia 7 de março, às 14 horas, no Auditório de Produção Animal do Parque da Expo Direto em Não e Toque. Coordenação, Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária. Siga a Rádio Charrua no Facebook. facebook.com/RD Charrua. A partir de agora, você ouve na Charrua o